Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os meus irmãos para a fronte mais uma vez e fechar os olhos, e nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo encontro do teu povo. Recebe o serviço que viemos oferecer a ti, e nele recebe-nos, recebe-o e aplique em nós a sua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o que mesmo? Estamos falando sobre providência, né? A ideia da providência, ela é exposta como uma das obras de Deus, ao lado da obra da criação e da obra da redenção. Então, a providência é assim exposta, e eu conceituei para os meus irmãos providência, lembrando que a palavra, ela, por meio do latim, vem de uma palavra grega que significa simplesmente ver de antemão, mas que, para o nosso pensar teológico, ela veio a significar o exercício de todo o cuidado e todo o controle que a infinita previsão de Deus, de seus próprios fins e conhecimento que seus instrumentos apontados podem sugerir. Então, eu me recordo de ter conceituado, definido a doutrina da providência como aquela que trata das ações subsequentes ao ato da criação, por meio dos quais, eu estou falando de atos subsequentes ao ato da criação, por meio dos quais Deus preserva todas as coisas, provê as necessidades das suas criaturas, da sua criação, dirige os caminhos daquilo que criou, governa todas as coisas, retribui as más obras e também concorre, inclusive com atos maus, de modo a levar a efeito os seus decretos. Então, colocando dessa maneira, a doutrina da providência diz respeito a atos subsequentes à criação e incluem as partes da preservação, da provisão, da direção do governo, da retribuição e da concorrência. Estas, portanto, são as partes da providência. E eu me recordo de já ter me debruçado com os meus irmãos aqui sobre algumas destas partes. Já falei sobre preservação, lembrando que a preservação não é uma criação continuada. A preservação é a preservação daquilo que Deus criou, porque sem esse ato preservador, providencial, preservador, as coisas criadas não subsistiriam por si mesmas, e, portanto, falei sobre preservação. Segundo, falei também sobre provisão, e isto significa que nós somos supridos em todas as nossas necessidades. As nossas necessidades são supridas por meio desta provisão de maneira ininterrupta. E esta provisão é física, é emocional e diz respeito a todo aspecto da nossa vida, sem querer isso significar que nós somos ou estamos isentos, imunes a sofrimento, né? Deus, eu disse para os meus irmãos, reserva para si o direito de nos guardar ou não,
de certas situações, e isto ele faz conforme o conselho exclusivo da sua vontade e com vista aos propósitos que ele mesmo determinou. Eu me lembro de ter citado para vocês que em Atos 12 nós temos basicamente no mesmo momento, no mesmo episódio, a morte de Tiago pela espada de Herodes e o livramento de Pedro da espada de Herodes. É a mesma circunstância. Deus decidiu que naquele momento não pouparia Tiago, pouparia Pedro. Isso está em Atos capítulo 12. Os meus irmãos se recordam que Paulo foi um instrumento de Deus para fazer curas, mas não curou Trófimo. Me lembro de ter citado 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Me recordo também de ter citado Eliseu, um instrumento de Deus para curar Naamã, para ressuscitar o filho da Sunamita, que, no entanto, morreu doente. Vejam. Foi assim que abordamos o tema da providência. Em seguida, nós avançamos para a direção. Deus dirige providencialmente todas as coisas. Dirige os caminhos de todos os homens. Dirige o caminho especialmente dos seus servos. Me lembro de ter lido bastante textos aqui para vocês, para demonstrar como isto ocorre. Direção precisa ser vista ao lado de governo, a quarta parte da providência. E sobre governo providencial, eu observei o fato de que nós nem temos um representante histórico que reflita o que viesse a refletir o governo soberano de Deus. Lembrando que as monarquias deixaram de ser absolutistas lá no final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, no movimento das reformas e das revoluções liberais e no movimento filosófico chamado Iluminismo. Então, nós não temos hoje. No máximo nós temos, embora ingleses não fiquem satisfeitos com esta conversa, mas a rainha dos ingleses reina, mas não governa. Se você conversar isso com um inglês, provavelmente ele não vai gostar. Ele é muito apegado à sua rainha, muito apegado à sua monarquia. Ainda hoje é assim. Isto é visto como motivo de muito orgulho pelo povo inglês. E eu já vi assim uma pequena discussão, que é uma discussão daquele jeito deles, né? Uma discussão que não é discussão, mas um desencontro nesse ponto, né? Porque o pastor Cleiton é muito mais apegado à rainha do que a professora Joyce, né? Que é irlandesa, né? Que é irlandesa. Então veja que mesmo havendo pontos de convergência da história, a visão do inglês em relação à sua monarquia é totalmente diferenciada e talvez até única. Muito bem, mas o fato é que Deus, sim, reina e governa. Deus reina e governa. Né? Deus não só preserva, não só provê, não só dirige, mas governa. Agora ele faz isso por meio de autoridades, ele faz isso por meio de leis. E desta maneira, por meio de causas secundárias, Deus também governa o mundo físico, o mundo moral, o mundo espiritual. Né? E aí nós aprendemos que, frente às calamidades, nós não devemos nos desesperar, porque o mundo não está sem rei, sem regra.
sem direção. Há um governo sobre o mundo. O governo é do nosso Deus. Não pode, né, Sandra? Não pode. Não pode. A única explicação para isso é a incredulidade. Nós não cremos, ou cremos muito pouco, ou cremos duvidando. Né? Cremos, eu creio, ajuda-me a crer, né? Ajuda-me. Eu creio, mas duvido. Senhor, eu creio, mas duvido. Olha que coisa. Mas, em compensação, eu duvido, mas creio. Isso significa somente que a nossa fé não é perfeita, como nada do que fazemos. Quer dizer, a nossa fé não é perfeita, mas ainda assim, nós somos consolados com o fato de que a fé não precisa ser grande. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não. Eu acho que a questão que Jesus quer dizer é que é mais importante do que a intensidade, digamos, a maturidade, é a genuinidade. Então, não, a nossa fé não é perfeita, está longe de ser. Mas nos contentemos se analisarmos e verificarmos que ela é real. Se ela for real, então não precisa ser grande, basta ser real. Então, do tamanho de um grão de mostarda. Desde que seja genuína. Desde que seja genuína. E ao longo da caminhada, nós vamos aprendendo a crer. A palavra de Deus, os meios de graça, os meios ordinários da graça, os meios extraordinários também. As experiências da vida, fazendo parte de todos os meios extraordinários. A gente pode fazer uma tipologia dos meios ordinários, né? A palavra de Deus, a oração e etc., os sacramentos, mas não pode especificar os meios extraordinários, porque aí vai da criatividade divina de fazer progredir na fé cada um de um modo diferente do que ele faz com os outros. Então a gente está na caminhada. E não é porque nós não cremos na inteireza que essas coisas não façam profunda diferença na nossa vida. Não, a gente é imperfeito. John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, né? Ele acreditava numa doutrina chamada de perfeccionismo cristão ou perfeição, a doutrina da perfeição cristã. Ele dizia que Deus pode conceder, e ele estimulava pessoas a pedirem isso a Deus, que Deus pode conceder um amor perfeito. Deus pode conceder ao cristão um amor perfeito. Ele mesmo, sendo bastante franco com ele, disse que nunca viveu isto. Mas disse que sim, é possível acontecer e tal. Nós não cremos nisso, nós cremos que o amor, ele, como todas as virtudes cristãs, vai crescendo ao longo da santificação, né? Então, com a fé, com a virtude da fé é a mesma coisa. A gente vai crescendo e vai aprendendo com o passar do tempo a confiar em Deus de uma maneira como nós não fazíamos antes. Às vezes parece que não é. Às vezes parece que o frescor da fé
acontece exatamente quando nós recém nos convertemos e tal. Não é assim. A maturidade, ela vem com o tempo e ela vai se solidificando, mas de uma maneira madura. Quando a gente começa a fé, a gente acredita que pode todas as coisas, que nada nos vence. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que a dependência de Deus é a coisa mais importante da vida. Então, a fé daquele que caminhou com Deus por 50 anos é madura em relação à fé daquele recém-convertido, embora a alegria desse seja assim notória, etc. Né? Crescendo, a gente vai ficando ainda mais rigoroso na autoanálise. Então, aquilo que no começo fazia pouca diferença, com o passar do tempo, aquilo vai ficando cada vez mais criticável aos nossos próprios olhos. Bom, nós já falamos sobre preservação, provisão, direção e governo. Faltam duas partes da providência: a retribuição e a concorrência. A retribuição é a obra providencial, segundo a qual, porque relacionada aos atributos da justiça e da santidade de Deus, e também ao exercício da sua ira, Deus, por meio da ação providencial da retribuição, estabelece a justiça no mundo. Cuida para que haja uma ordem no mundo e, em última instância, faz com que esta retribuição ocorra para o bem dos filhos de Deus. A retribuição providencial de Deus está sobre todos. Ninguém escapa da retribuição divina. Eu quero ler alguns textos aqui para vocês que falam a respeito disso. Juízes. Vamos começar com Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 5. Juízes 1, versículo 5. Vocês estão comigo aí? Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Adoni-Bezeque está reconhecendo um ato providencial de retribuição. Veja que não foi alguma coisa que alguém pensou, ele fez assim e tal, agora eu vou fazer. Não, as coisas aconteceram ao ponto dele reconhecer que havia uma providência de Deus naquela forma como ele foi tratado. Em 1 de Samuel, capítulo 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 3, dizem assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Opa! Chegou o momento de Amaleque receber uma justa retribuição por aquilo que tinha feito a Israel. Olha o que está no versículo 33. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. É uma outra ação da retribuição providencial de Deus que acontece aqui nesse momento. Agora, e em relação aos crentes, veja segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Você sabe aquilo que Davi fez no capítulo 11. O texto fala do adultério com Batseba e fala ali daquele patrocínio indireto da morte de Uzias. No capítulo 12, Davi tem aquela conversa com o profeta Natã. Vai me acompanhando, por favor. E aí nós temos, então, esse aspecto da retribuição para com um crente. No versículo 10 do capítulo 12, o texto diz, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Não se apartará jamais a espada da tua casa. Isso só pode significar que seria derramado sangue ao longo da dinastia de Davi, da descendência de Davi. É uma retribuição. Olha o que está no versículo 11. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Isso está no versículo 11. E aqui nós temos um caráter mais pessoal da punição divina, não é? Aquilo que Davi fez a Batseba, Absalão, mais adiante, faria as mulheres do rei perante este sol. Então você percebe esta retribuição providencial de Deus na vida de Davi. Então nós precisamos estar certos de que tudo o que é feito contra nós, tudo será retribuído. Tudo que é feito contra nós. Capítulo 56 do livro dos Salmos, o Salmo 56. Salmo 56. Os versículos 7 e 8 dizem assim. Eu estou com o Salmo 56, versículos 7 e 8. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Veja o que o salmista diz, né? Ele está dizendo aqui que quando ele sofria, os seus passos foram contados, as suas lágrimas foram recolhidas e elas estão inscritas no livro de Deus. Então, olha o que nós temos aqui. Agora, por outro lado, também nós colheremos tudo o que nós fizermos contra os outros. E isso também acontece com crentes, né? Aquilo que acontece com os crentes será vindicado por Deus, retribuído por Deus, melhor. Agora, aquilo que os crentes fazem com outras pessoas, também Deus lhes retribuirá. Em Números, capítulo 12, vocês veriam ali aquilo que aconteceu com Miriam e Arão
na sua discórdia com Moisés. É somente para lembrar esse fato. Os propósitos da retribuição são os seguintes. Primeiro, vindicar a santidade e a justiça de Deus. Deus vindica a sua santidade e a sua justiça quando retribui. Abacuque, capítulo 1, versículos 13 e 14, afirmam basicamente isso. O segundo propósito é restringir o pecado. Vale a pena a gente ler agora Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 12 e 13. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Então, na teoria da pena, isso se chama de prevenção geral. Quando alguém é punido, aquilo de alguma maneira serve como modelo para toda a sociedade, como forma inibidora de reiteradas práticas do mesmo mal. Então, a retribuição divina vindica a sua santidade e a sua justiça, restringe o pecado, mas também, além disso, reforma, abençoa os crentes. Isso foi dito pelo salmista do Salmo 119, em pelo menos duas ocasiões. Salmo 119. Vocês estão lembrados do Salmo 119? Nós passamos 22 domingos com o Salmo 119. O versículo 67 diz assim, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E parece que o salmista está querendo dizer, não é? Eu cresci com a aflição. Coisa semelhante está também no versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então a aflição, tanto no versículo 67 quanto no versículo 71, serviram ao propósito de Deus e dá uma melhorada no crente. A retribuição, além disso, exorta aos crentes que eles não devem buscar eles mesmos a vingança com as próprias mãos. Olha o que nós podemos aprender. Nós devemos retribuir com bondade, porque a justa retribuição fica a cargo de Deus. E é exatamente isso que Paulo ensina em Romanos capítulo 12. Vamos lá dar uma olhada nesse texto, em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Então, olha, a lição é a seguinte, né? Deus retribui ou não retribui? Retribui ou não retribui? O que vocês acham? Pastor, eu não estou vendo assim retribuições imediatas acontecerem. Exato. E isso também tem a ver com fé. Do mesmo jeito que a gente duvida do governo, duvida da direção, duvida da retribuição, duvida da provisão, duvida da preservação, duvida da retribuição. Pelo simples fato de que as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Então nós duvidamos da retribuição, mas crendo na certa de reagir, está exatamente aqui em Romanos 12, a partir do versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É basicamente um eco daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, não é?
Ao versículo 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira de quem? A ira de Deus, é claro, fica subentendido na passagem. Você não pode fazer a sua ira ser exercida. Então, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Por quê? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, faz o que com ele? Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amontoar brasas vivas, para alguns, significa apenas assim, fazer o outro ter vergonha daquilo que ele está fazendo com você. Você agiu com bondade. Recebeu a maldade, recebeu a maldade em volta. E aí você reage com bondade de novo. E desta maneira, você faz isso não é porque você quer... A bondade também não pode ser vista como uma forma de vingança pessoal. Uma espécie de vingança velada. A gente reage com bondade àquele que agiu com maldade conosco, porque nós cremos que a retribuição não é uma função nossa. Que Deus a exerce. É parte do modo como Deus exerce a sua providência. Então fica aí esta lição que os crentes recebem. Que eles mesmos não podem buscar a vingança do que fazem contra eles. Eles retribuem com bondade a maldade que sofrem porque eles confiam na providência. E agora especificamente na retribuição providencial. Entendemos isso? E por fim, vamos falar um pouquinho agora sobre concorrência. Concorrência, também chamada de concurso ou concursos, é uma palavra latina, né? Concursos providencial de Deus é a maneira do exercício providencial na criação. E eu diria que aqui está propriamente a providência. O que significa concorrência ou concurso? Eu vou lançar mão aqui das palavras de Berkhof, porque elas ajudam. Concorrência, segundo Berkhof, é a cooperação, veja o que ele diz, ajuda. A cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados. Quer dizer, só existe um poder divino, o poder de Deus. Todos os demais poderes lhes são subordinados, certo? Então, Deus coopera com o seu poder, com todos os poderes subordinados, em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo esses poderes subordinados agir precisamente como agem. Os poderes subordinados estão agindo como agem porque Deus fez com que eles assim fizessem. Provérbios capítulo 21, só para lembrar de Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O que o rei faz, ele faz porque foi inclinado a fazer. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos o poder divino subordinando, dirigindo, controlando,
concorrendo com o poder subordinado. Além disso, Berkhoff também diz, deve-se afirmado que Deus exerce operação imediata em cada ato da criatura, mas as causas secundárias continuam sendo reais. As causas secundárias são reais e não podem ser consideradas como apenas o poder operativo de Deus, disse ele, porque isso tornaria Deus o responsável pelo mal, o autor do mal. Então a ideia da concorrência é não excluir o ato concorrencial de Deus em todos os atos, mas ainda assim reconhecer a responsabilidade dos atos secundários. De outra forma, ou as coisas andariam por conta própria, ou Deus seria o causador direto do mal. E nós não vamos admitir nenhuma coisa nem outra. Imagine, se o mal está por conta e risco, nós não temos certeza de nada, certo? Nós só podemos ter certeza de alguma coisa se Deus concorrer com todas as coisas. Se Deus não concorre com todas as coisas, não é possível ter certeza de absolutamente nada. Nem Deus sabe o que será amanhã. Mas, por outro lado, o fato de Deus concorrer com todas as coisas não significa que as causas secundárias não sejam reais e que, por isso mesmo, responsáveis. Tem mistério aí, não tem? Tem alguma coisa que a gente consegue entender, mas não dá para sondar imediatamente. Pode ser que alguns exemplos de concorrência ajudem. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Vamos ver a conversa de José com seus irmãos. Vocês estão lembrados da conversa de José com seus irmãos, né? Um pouco da história de José. A ideia era matar José. Depois, deixá-lo num poço. Depois, vendê-lo. Mais de 20 anos se passaram e ele reencontra os seus irmãos. Só que agora ele está numa posição muito diferente, inclusive como um instrumento providencial de provisão e de preservação. Porque é exatamente na posição em que José está que ele pode preservar Israel. Não é? Estão lembrados disso? Então, em Gênesis capítulo 45, versículo 5, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida. O que José disse? Deus me enviou adiante de vós. Então, volta para a história de José. Os irmãos de José fizeram o quê? Fizeram mal. Eles tiveram inveja e quiseram se livrar daquele irmão para quem o amor do pai parecia convergir totalmente. Não é? Não foi isso? Então, os irmãos de José são responsáveis pelo que fizeram? O que vocês acham? Eles são responsáveis pelo que fizeram. Eles cometeram o pecado de vender o próprio irmão como escravo. Olha que coisa. Então, eles são responsáveis por isso. E Deus estava como nessa história? Concorrendo em cada ato. Sabe aquela venda? Foi dos irmãos de José e de Deus. É exatamente isso que José está dizendo. Deus me enviou adiante de vós. É isso. É.
Aí tem muitas coisas ali, né, acontecendo. Na verdade, eles queriam matar José. Mas tudo bem, vamos lucrar. É melhor lucrar, ganhar algum dinheiro com isso, do que se a gente matar não vai servir para nada. Vamos aproveitar e a gente já ganha uma grana. E se livra do sangue, já não cometeu assassinato, né? Então, veja, nós temos toda a maldade dos irmãos de José. E isso é real. Eles agem com inveja, etc, etc, etc. Mas não só. O poder de Deus está subordinando tudo isso para que as coisas aconteçam exatamente como Deus quer. É um bom exemplo. O exemplo de José. Gênesis 45, versículo 5. Em Êxodo capítulo 4, versículos 11 e 12, nós temos aqui esse ministério de Moisés. Êxodo 4, versículos 11 e 12. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus está dizendo, sou eu que faço. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Quem que fala com o faraó? Quem fala com o faraó é Moisés. Moisés é responsável por aquilo que diz, mas Deus está dizendo, e agora de uma maneira muito mais aberta, que vai concorrer com Moisés naquilo que ele há de dizer. Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2. Versículo 30. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Versículo 30, mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Então, Hesbom, a nação de Hesbom, Seom, o rei de Hesbom, pecou. E ele é responsável pelo seu pecado de não ter dado passagem ao povo de Israel. Mas o texto está dizendo que isso aconteceu porque Deus concorreu com esta decisão, usando a nossa linguagem. Deuteronômio 2, versículo 30. Em Juízes capítulo 14, nós temos um outro desses fatos aqui, que fica claríssimos para demonstrar o que nós estamos querendo colocar. Juízes capítulo 14, o episódio de Sansão. Juízes 14, versículos 2 a 4. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o teu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que o quê? Não sabiam que isto vinha do Senhor. Deus tinha propósitos que se cumpririam exatamente por conta dessas decisões de Sansão. Bom, Sansão é responsável por todas essas decisões? E ele vai então também colher a sua parte aí da sua responsabilidade. Mas o texto está dizendo uma informação a mais, que não está na superfície. Nós só sabemos por conta da revelação que Deus estava concorrendo para propósitos que havia determinado antes. Olha o que nós temos aqui. Sansão. Absalão. Segundo de Samuel. Vamos ver o caso de Absalão.
capítulo 17, versículo 14. Vocês precisarão se deparar, marcar esse texto aí, ler um pouco mais atentamente em casa, para a gente não perder tanto tempo, mas por conta da nossa hora, mas vale a pena você chegar em casa e dar uma olhada nesse texto, fica a indicação. 2 de Samuel 17, versículo 14. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Usai. Usai, né? Por conta da transliteração aqui. Usai, o arquita. Do que o de Aitofel. O conselho de Aitofel era muito superior. Mas ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel. Então veja que há um engano geral ali. Aitofel dá um conselho, Usai dá outro conselho, de Aitofel seria muito melhor, mas a turma escolhe o de Usai. E aí a coisa ficaria na superfície, não fosse a revelação dizendo que tem um poder que subordina os poderes subordinados. Explicando que esta decisão não foi uma decisão à revelia da ação providencial, da concorrência. Maravilha. Segundo livro de Crônicas, o caso de Acasias, segundo livro de Crônicas, capítulo 22. Segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. O escritor está nos dando uma outra perspectiva. Agora, isso significa que os poderes subordinados não sejam reais e responsáveis? Não. Esses poderes são reais, eles agem, eles são responsáveis, eles colhem todos os resultados de suas decisões, mas eles não estão sem dono. Existe um poder maior subordinando e fazendo tudo concorrer para um propósito maior. Segundo de Crônicas, capítulo 25, temos o caso de Amazias, capítulo 25, versículo 20. Amazias não quis atendê-lo, versículo 20, porque isto vinha de Deus. Os irmãos vão depois com mais calma verificar esse texto. Agora, existe igualmente uma cooperação divina, como vocês já viram, naquilo que é mal. Na verdade, a maioria dos casos que eu citei, a partir de José, veja que tem cooperação divina, um poder maior subordinando poderes que são subordinados ao poder maior. Veja, naquilo que é mal, Deus concorrendo lá com a inveja dos irmãos de José. Então, a concorrência diz que Deus é a causa primária, o eficiente de todas as coisas. E as ações humanas são a causa secundária. De modo que Deus dirige todas as coisas para um fim particular. Berkhoff, de novo, diz assim: a obra de Deus sempre tem prioridade, pois o homem depende de Deus em tudo que faz. Por outro lado, cada realização é em sua inteireza tanto uma realização de Deus como da sua criatura. É uma realização de Deus no sentido de que não há nada que independa da vontade divina, e é uma realização do homem no sentido de que Deus a leva a efeito por meio da atividade própria da criatura. Então, em cada atividade, boa ou mal, tem uma cooperação. Aquele ato é totalmente de Deus, aquele ato é totalmente do homem. Agora, não fosse Deus concorrendo dessa maneira, as coisas não aconteceriam, não é? Para mim, um caso que fica bem ilustrativo desta verdade está em Atos.
do modo como foi colocado por Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 23. Acho que isto talvez defina mais do que qualquer outro exemplo aquilo que nós queremos ensinar por concorrência. Mais do que qualquer outro exemplo. Olha o que está no versículo 23. Sendo este Jesus, né? Vocês estão comigo? Atos 2, 23. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Olha que exemplo perfeito de concorrência. Por que Jesus morreu? De um lado, vós o matastes por mãos de iníquos. De outro, porque foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. O ato da morte de Jesus é 100% humano. Todos os envolvidos foram devidamente responsabilizados. E 100% divino, porque aconteceu exatamente aquilo que a mão de Deus decidiu que faria. Que o propósito de Deus determinou. A mesma coisa em Atos capítulo 4. Olha os versículos 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Ó. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? O quê? Olha o que está no versículo 27. Verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel. Esse povo todinho reunido, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, judeus, para, no versículo 28, fazer somente aquilo que Deus tinha determinado. Olha que exemplo perfeito de concorrência, não é? É isso, né? É maravilhoso pensar dessa maneira. É maravilhoso pensar dessa maneira, né? Herodes, vamos voltar de novo para a cruz, né? Herodes, Pilatos, judeus, soldados romanos, todo mundo assim, irado, conspirando. E agora sim conseguimos. O que eles conseguiram? Fazer a vontade de Deus. Eles conseguiram fazer a vontade de Deus. Isso é verdade também com relação ao diabo. Acho que o diabo se inclui aí. 1 de Coríntios capítulo 2. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. É uma sabedoria, o Evangelho é uma sabedoria entre experimentados, Paulo disse, né? Dá para entender o que é providência? Atos subsequentes à obra da criação, por meio dos quais Deus exerce preservação, provisão, direção, governo, retribuição, concorrência. A providência quer dizer, em outras palavras, não existe nada acontecendo nesse exato momento no planeta Terra, no mundo habitável, ou fora dele, ou noutras galáxias,
com que Deus não esteja concorrendo. Isso significa subordinando e fazendo de tudo e de todos poderes subordinados. O homem descobriu uma galáxia a mais distante de todas recentemente. Saiu uma notícia. Até lá, uma galáxia mais distante. O homem não tinha visto ainda. Pois é. Providência significa exatamente isso. Controle absoluto, todo abrangente. Então, se Deus quiser nos deixar viver, vivamos para Ele. Se Ele quiser nos matar, morramos para Ele. Se Ele nos quiser dar, recebamos. Se Ele nos quiser tirar, entreguemos. Se Ele nos quiser levar, então vamos. Se Ele nos quiser fixar, nos fixemos. Providência é exatamente isso. E aí a pergunta talvez fosse exatamente esta, não é? Pastor, isso não retira assim a responsabilidade da gente? Pelo contrário. Pelo contrário, tudo isto confirma a nossa responsabilidade. Confirma a nossa responsabilidade. Algumas perguntas? Todas, né, Lara? Sim, minha irmã. Não. Mas, assim, em relação à questão da retribuição ainda, o que significa a teologia da retribuição mesmo lá no sol? Havia uma razão para que ele foi roubado. É verdade. Vamos lá. Com relação primeiro à equivalência, sofrimento, um pecado específico. Sofrimento, um pecado específico. A gente é ensinado pela Bíblia a não fazer esta relação, ou pelo menos a não ficar doentiamente procurando em cada situação difícil um pecado específico, porque provavelmente nós não vamos achar. É tanto pecado que nós não vamos achar. Por outro lado, a retribuição permanece sendo real. Tanto é assim que Tiago diz que os presbíteros, quando houver um doente, devem ser chamados, os presbíteros vão orar, e se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, provavelmente, os presbíteros têm toda a oportunidade, ou não é assim, não é totalmente fora de propósito, que no atendimento pastoral, o pastor, o presbítero, o bispo, diga: meu irmão, como está a sua vida? Então, não é fora de propósito. E a gente só não precisa sair em toda a ocasião fazendo a correlação, até porque, e eu acho que esta tem que ser uma experiência somente da pessoa, salvo se houver uma revelação. Pedro recebeu uma revelação do modo como Ananias e Safira seriam tratados naquele momento. É por isso que Pedro disse. Por que Pedro disse assim? É? Pois então se prepara aí. Porque Deus disse para Pedro. Isso é uma revelação. Mas fora desses casos que são extraordinários e excepcionalíssimos, e eu não vejo acontecendo hoje, pelo menos não tão corriqueiramente quanto se quer em alguns círculos evangélicos, essa fica como experiência da própria pessoa, de estar sofrendo
como Deus é bom, como Deus é um pai disciplinador e quer o melhor para nós, se eu estou sofrendo, eu preciso fazer uma autoanálise e verificar exatamente onde, se preciso emendar o caminho, certo? No caso de Jó, me parece que a ideia de Jó é exatamente provar que a gente não consegue descobrir, e talvez não descubra nunca, a causa imediata de certas coisas. Então, de um lado, não há inocente. Como não há inocente, Jó não sofreu inocentemente. Só um homem, de fato, sofreu inocentemente. Vocês sabem quem foi? Só Jesus sofreu inocentemente. E ainda assim, ele sofreu com base numa imputação legal. Então, pensando melhor, nem Jesus morreu inocentemente. Nem a morte de Jesus foi injusta. Por que nem a morte de Jesus foi injusta? Porque Deus imputou a ele os nossos pecados. E com base nessa imputação, o feriu. Assim como a justificação do pecador também, que a princípio pareceria alguma coisa horrenda, pareceria que Deus está fazendo aquilo que disse que não faria. Porque na Bíblia diz que Deus nem inocenta o pecador, nem condena o inocente. E parece que o Evangelho é exatamente isso. Então, a princípio, seria uma injustiça que deve ter, inclusive, feito com que os judeus que ouviram o Evangelho de antemão, de primeira mão, eles podem ter ficado escandalizados com isso. Como é que você diz que o inocente morre como maldito e o maldito vive como um justo? Então, isto parece uma coisa meio injusta, mas nem aí é injustiça. Porque na base da morte do justo, há a imputação da injustiça. E na base da justificação do pecador, há a imputação de justiça. Então, nem a morte de Jesus, nem a justificação do pecador são injustas por conta da base legal que antecede esses atos divinos. Agora, a parte disto, o único que morreu por conta daquilo que ele não fez foi Jesus. Os demais todos não merecem nada além da morte. E me parece que a trama teológica de Jó é exatamente esta. Fazer a gente chegar a uma conclusão que não tem que ter uma equivalência, que no mundo onde vivemos, não esqueçam, o mundo é bonitinho assim, etc., porque é o mundo de Deus, mas é um mundo amaldiçoado. Esse mundo foi amaldiçoado. Nós vivemos em um mundo, como disse Lameque, não o bígamo, o crente, o pai de Noé. Nós vivemos em um mundo de cansaço e fadiga. Foi por isso que ele teve Noé e botou o nome do menino de Noé, que significa descanso. Provavelmente, Lameque estava achando que Noé era o descendente da mulher, que reverteria o processo de pecado e de queda. Mas num mundo como esse, nós não devemos esperar uma equivalência imediata das coisas. O mundo é maldito, o mundo é cercado de maldição. E a ordem e a retribuição e, ao mesmo tempo, o benefício de Deus, que é gratuito, só pode ser visto sob a ótica da graça. Não tem outra explicação da gente. É mais fácil explicar Jó no primeiro momento do que no segundo.
Qual foi o segundo momento de Jó? De ter filhos, etc., né? Ficar saudável, etc. É mais fácil a gente entender o primeiro momento, num mundo como este, do que entender o segundo. Por que o primeiro momento é fácil de entender? Porque o nosso mundo é esse. Um mundo sob o desagrado de Deus. Por que não, mas para o segundo momento a gente tem que ter uma outra compreensão. Tem que ver Deus agindo graciosamente em um mundo caído. É isto. O que eu quero pedir aos meus irmãos? Leiam o livro de Esther para a próxima quinta-feira. Pode ser? Se der para ler todo dia, lê todo dia. 7 leituras de Esther. Se não, vai lendo aí, mas lê. Por quê? Porque o que eu pretendo fazer na próxima quinta-feira? Eu quero mostrar a preservação, a provisão, a direção, o governo, a retribuição e a concorrência no livro de Esther. Vê como tudo isso está ilustrado ali, no livro de Esther. Então, eu não vou ficar lendo os textos nem contando toda a história com o pormenor. Eu vou aplicar. Então, para mim, é muito mais uma análise sistemática. Eu estou preocupado em ver temas e ver como o tema aparece no livro. Aí, para que os irmãos entendam melhor, seria muito importante vocês fazerem esta leitura até a próxima quinta-feira. Tá bom? Me lembro que nós já tratamos do livro de Esther. Eu acho que foi num primeiro retiro lá, talvez em Arco Verde, num primeiro retiro por lá, foi uma exposição do livro de Esther. Como, Miriam? Tem um CD? A soberania de Deus a soberania ou a providência? A providência ou a soberania? Ou a soberania ou a providência? Uma das duas. Só sei que foi um momento assim que nós tivemos muito bom, muito saudoso. Vamos ficar de pé. No domingo, atenção, meus irmãos, o pastor Ed Cleiton já mandou para os irmãos aquela proposta de alteração do estatuto. Eu peço que os irmãos procurem o pastor Ed Cleiton, caso não tenham recebido a proposta de alteração do estatuto, porque essa leitura precisa ser prévia, porque no próximo domingo nós vamos só tratar das observações de vocês e chegar a uma conclusão a respeito. Aí, no domingo, nós vamos ter o culto normal, acontecendo normalmente, vamos terminar tudo 10h30, e 10h30 a gente começa uma assembleia de membros para finalizar o estatuto, o novo estatuto. Tá bom? Então, quem não tem ainda, procura o pastor Ed Cleiton, que o pastor Ed Cleiton pode mandar para os meus irmãos. Vamos ver se a gente fecha esta conta. Eu tenho sempre umas coisinhas a mais, mas é isso aí, é basicamente isso que o pastor Ed Cleiton vai mandar. E quando eu projetar aqui a minha cópia, eu vou colocar em vermelho umas poucas palavras aqui e acolá, que não está nessa proposta, e vocês vão ver na hora, mas que não vai alterar quase nada. Nem 0,03%. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra. E obrigado por nos aceitar, por nos fazer teus, por nos querer, por nos amar, por nos suportar, nos tolerar. E o fazer com tanto amor, tanta longanimidade, com tanta persistência. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.